Vinícius Torres Freire. Vinícius, boa noite para você. Boa noite, Cris. Boa noite, todo mundo. Quase sextando pra gente, Vinícius. Mas antes, ainda temos muita notícia. Bom, Haddad disse que não existe bala de prata em ajuste fiscal, mas uma comunicação assertiva do governo teria evitado esse alvoroço nesse momento, né, Vinícius? Queria saber, e agora? A pressão sobre a isenção do IR vai seguir no radar ou a agenda no Congresso deve arrefecer esse calor e até mesmo baixar o dólar? Olha, Cris, hoje cedo eu falei com gente do Ministério da Fazenda, do Ministério do Planejamento e do Banco Central. Todo mundo estava esperando que o Congresso, lideranças do Congresso, dissessem que apoiam o pacote, vão apoiar o ajuste fiscal e que a isenção do IR para quem ganha R$5.000 ficaria para depois. Eles não estavam exatamente articulando, mas estavam esperando que o Congresso pusesse a isenção do IR no telhado para ver se ela cai no ano que vem. O fato de as lideranças do Congresso, que vão deixar de estar na liderança, Pacheco e Lira deixam os cargos no começo do ano que vem, terem combinado isso com outros líderes e quem vai assumir no ano que vem, e essa informação sendo disseminada não só para o público, mas para grandes donos do dinheiro, fez com que o ambiente se acalmasse um pouco. Então, o grosso do problema agora é realmente a isenção. Não a isenção em si, mas o fato de que talvez não se cobrasse imposto ou se criasse imposto em nível suficiente para cobrir essa isenção. O Congresso fez o quê? Primeiro afastou essa desconfiança. Não ia simplesmente dar o dinheiro da isenção e não cobrir com outra coisa. Mais do que isso, ele disse, essa discussão vai ser empurrada com a barriga. O fato de que a isenção continue viva, mesmo que em cima do telhado ou andando com mal apenada, vai fazer com que a pressão sobre o dólar e a desconfiança sobre o ajuste no ano que vem, sobre as contas públicas no ano que vem, continue. Deu uma mais nada, mas esse problema, a isenção, vai continuar andando como alma penada. E o Haddad falou, olha, dada a pressão, ele foi obrigado agora a dizer imediatamente que daqui a 3 meses, quer dizer, começo do ano que vem, fevereiro, começo do ano legislativo, ele pode apresentar novas medidas, então alimentando a esperança de que ainda venha alguma coisa mais substancial. Mas o importante hoje foi o Congresso dizer que a isenção de IR para quem ganha até 5.000 subiu no telhado. Boa noite para você, Alberto. Bom, as falas do Lira e do Pacheco acabaram atenuando a reação do dólar. Mas e agora? O que a gente pode esperar dessas próximas semanas, durante a negociação do governo com o Congresso para a votação das novas medidas? Quão sensível está o mercado financeiro nesse momento? Cris, boa noite a todos. Eu vou ter que voltar então às falas do Galípolo hoje no encontro da Febraban. O Galípolo falou pouco e falou muito bem. Ele mencionou Lira e Pacheco, ele falou em alinhamento. Na hora que ele fala em alinhamento, ele está dizendo não vai ter uma disputa do Executivo nem com o Congresso, nem com o Senado. É tudo o que todos esperam, porque o pior que pode acontecer é isso não resolver rápido. Ele também menciona que a questão da alíquota do imposto de renda fica para o ano que vem. Então, isso é super importante e super inteligente, porque ele separa a questão fiscal dessa pequena reforma tributária, que foi assim, que puseram dentro da reforma fiscal lá no discurso, no pronunciamento do Haddad na quarta-feira à noite, pegou todo mundo de surpresa. Então, nessa outra fala, ele já separa. Ele diz mais uma coisa que é importante, que a questão da alíquota do imposto de renda vai ter ampla discussão. Isso também é muito diferente do que aconteceu na quarta-feira à noite, quando puseram a alíquota e ninguém nem comentou que isso entraria e pegou todo mundo de surpresa. E ele também diz que eles têm urgência em aprovar. Então, o Galípolo falou 4 coisas de forma muito simples e de forma bastante inteligente. O Congresso deve trabalhar até o dia 22 de dezembro e vai estar todo mundo de olho nas próximas 3 semanas de dezembro para ver se há aprovação. Júlia, boa noite para você. Bom, mais uma vez a agenda econômica do governo federal necessita de uma força-tarefa dos parlamentares. Qual é o significado, Júlia, no meio político desses gestos recentes dos presidentes da Câmara e do Senado? Boa noite, Cris, e todos que nos assistem. Eu acho que tem um significado muito relevante, porque nós temos que lembrar que nós estamos num ano em que o ministro Fernando Haddad e o governo tiveram muita dificuldade no diálogo com o Congresso
especialmente com o Senado. Foram muitos embates, falhas de comunicação, e agora nós vemos um alinhamento de fato. Ver o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco irem a público defender um projeto, né, um pacote do governo, é sim muito relevante, mostra que eles alinharam melhor do que em outras ocasiões o que vai ser aprovado, e eu acho que isso não é à toa. Nós temos que lembrar que esse momento nós vemos o governo fazendo algumas movimentações. Eu soube que em reunião com parlamentares nessa semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se comprometeu a atuar para tentar destravar aquelas emendas parlamentares que estão bloqueadas por decisão do Supremo Tribunal Federal, que é uma urgência dos parlamentares, é algo que eles têm cobrado muito, então o governo está dando sinalizações de que vai atuar para que isso seja liberado, né, a ver se de fato isso vai acontecer e tem que acontecer logo. E também temos que lembrar que o governo está apoiando os sucessores tanto do Pacheco quanto do Lira para o comando das casas no ano que vem, numa disputa que se antecipou bastante. Então, tudo isso acho que contribuiu para nós vermos agora essa postura do Lira e do Pacheco se colocando de fato, defendendo esse pacote, né? Acho que a questão do imposto de renda, na verdade, desde quarta-feira à noite, os líderes já falavam que ficaria para o ano que vem. Mas o barulho já tinha sido feito e faz muita diferença se ver, né, os chefes do Legislativo falando isso com todas as letras, destacando o que era realmente relevante, o que é o compromisso. Então eu vejo um momento mais favorável para o governo. Claro que ainda tem algumas peças aí para se movimentar, para ver se tudo isso vai dar certo, mas me parece que a comunicação entre eles está toda em sintonia, né? Com o próprio ministro Fernando Haddad, nesse discurso de hoje, também fazendo acenos para o Congresso, deixando claro que o texto sobre imposto de renda cabe aos parlamentares, que eles podem inclusive fazer as modificações que eles considerarem necessárias. Então me parece que depois de alguns meses aí de instabilidade, pelo menos nessa parte, nessa área do legislativo, tudo está mais encaminhado nesse momento. Júlia, eu quero continuar com você. Como é que vai ser essa reta de fim de ano? A votação do pacote fiscal deve correr em paralelo à apreciação da LDO? É a expectativa, e aí a gente tem que lembrar, né? O Alberto comentou sobre a questão do 22 de janeiro. Nós temos, de fato, quase 20 dias apenas para outros temas, né? Tem a LDO, tem a LOA, o orçamento de 2025, tem questão de regulamentação da reforma tributária. Os parlamentares falam em votar temas polêmicos como a legalização dos jogos de azar, que a gente está falando de jogo do bicho, cassinos, né? Que é um tema muito polêmico, regulamentação da inteligência artificial. Então vai ser assim, os próximos dias serão bem movimentados, mas o fato é que a gente sabe que quando tem vontade política, quando os parlamentares querem fazer acontecer, e principalmente quando os presidentes das casas se mobilizam, né, para fazer os parlamentares comparecerem, marcarem presença, às vezes até em semanas de esforço concentrado, que a gente chama, que é de segunda a sexta, com votação todos os dias, é possível levar um tema assim adiante. Então, tudo isso deve andar em paralelo, e lembrando que no caso da proposta de emenda à Constituição, a PEC que o governo vai encaminhar do ajuste fiscal, é uma PEC que demandaria, em tese, uma tramitação mais longa. Teria até que passar por uma comissão especial, é um rito realmente mais demorado. Mas com essa disposição política, nós já vemos uma movimentação para que essa PEC seja pensada, seja juntada a um projeto já existente que tramitaria em regime de urgência, e por isso poderia avançar com mais celeridade. Por isso, a gente vai ter que ver essas movimentações todas, muitos assuntos em pouco tempo, provavelmente se arrastando praticamente até o Natal.